Boa tarde, no vídeo de hoje abordaremos temas da matéria de Química. Falaremos sobre transformações e reações químicas, os tipos de transformação, sobre calor de formação, entalpia, energia de ligação e a famosíssima lei de Hess que tanto nos cobram nos vestibulares. Ao final do vídeo terão também alguns exercícios, então pegue seu caderno e bora aprender. Mas, para começar, o que são reações e transformações químicas? Uma transformação química ocorre quando as substâncias iniciais se rompem e os átomos presentes se rearranjam e formam novas substâncias. A fumaça e o calor produzidos em uma fogueira são evidências de que ocorreu uma transformação, por exemplo. E dito isso, vamos apresentar os tipos de transformação. O primeiro é a transformação endotérmica. Elas se caracterizam por possuírem balanço energético positivo quando é comparado à energia entálpica dos produtos em relação aos reagentes. Assim, a variação dessa energia ou variação de entálpia possui sinal positivo e indica que houve mais absorção de energia do meio externo que da liberação, ambas em forma de calor. Visto que nesses processos a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, a variação da entalpia ou calor envolvido nos processos endotérmicos será sempre um valor positivo. Assim, temos que as equações químicas que simbolizam essas reações são representadas genericamente da seguinte forma: reagentes mais calor é igual a produto, ou reagentes é igual a produto, variação da entalpia maior que zero. Um dos exemplos para gravar o processo endotérmico é a ebulição e a fusão da água, a fotossíntese ou uma bolsa de gelo instantâneo. Nos processos endotérmicos, o sistema ganha calor e o ambiente resfria-se. Olá, meu nome é Eduarda e eu vou falar um pouquinho sobre transformações exotérmicas. Na química, o termo exo diz-se do processo em que ocorre a liberação de energia para o ambiente. Então, uma transformação exotérmica é uma reação química cuja energia é transferida de um meio interior para o meio exterior, aquecendo o ambiente consequentemente, ou seja, ocorre a liberação de calor, sendo, portanto, a energia final dos produtos menor que a energia inicial dos reagentes. Disso se conclui que a variação de energia é negativa. Um exemplo disso é a reação de queima de produtos inflamáveis, como o álcool ou a gasolina, que liberam muita energia térmica não contida inicialmente em seu meio. Uma reação comum de combustão é a queima da madeira. Sabe-se que esse processo ocorre com a liberação de energia na forma de calor e também de luz. Assim, essa reação é denominada exotérmica. Agora falaremos sobre calor de formação. Mas o que de fato é calor? O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior seria a quantidade dessa substância em seu interior. O calor de formação, ou entalpia padrão de formação de um composto químico, é a variação da entalpia da reação de formação deste composto, a partir de suas espécies elementares que o compõem, ou seja, é a energia liberada ou absorvida pela reação de formação de compostos. A variação da entalpia está na diferença entre a entalpia dos produtos e a dos reagentes. Sendo assim, o calor de uma reação correspondente ao calor liberado ou absorvido em uma reação é simbolizado por H. Veja como se calcula. H total igual H final menos H inicial. A variação da entalpia pode ser determinada pela equação acima e depende da temperatura, pressão, estado físico, número de mol e da variedade alotrópica das substâncias. Nós temos alguns tipos de entalpia, como entalpia de formação, que é a quantidade de energia absorvida ou liberada quando 1 mol de substância simples reage e o produto final é uma substância composta. Temos também a entalpia de decomposição, que é a quantidade de energia absorvida ou liberada quando 1 mol de uma substância composta decompõe-se e o produto final são várias substâncias simples.
Temos também a entalpia de combustão, que é a quantidade de energia envolvida na queima de 1 mol de uma determinada substância na presença de gás oxigênio. Nesse caso, todas as substâncias envolvidas estão no estado padrão. E temos também a entalpia de neutralização, que é a quantidade de energia liberada absorvida quando 1 mol de hidrônio H+, reage a 1 mol de hidróxido OH-. Estando ambos presentes em soluções diluídas. De uma forma geral, teremos uma entalpia de neutralização, sempre que uma solução ácida for misturada com uma solução básica. Agora eu vou falar também um pouquinho sobre lei de Hess. Existem reações em que é muito difícil medir a variação da entalpia da reação experimental. Por exemplo, em reações explosivas, e para estes casos, a lei de Hess se aplica. É um método para calcular a variação da entalpia de uma reação sem necessariamente realizar esta reação. Ou seja, com base na variação de entalpia de reações intermediárias. Tem-se então que a variação da entalpia de uma reação é igual à soma das variações de entalpia das etapas intermediárias, ou seja, variação da entalpia é igual à variação da entalpia número 1 mais a variação da entalpia número 2, aceitando-se duas reações intermediárias, 1 e 2. A energia de ligação é um termo normalmente utilizado quando se trabalha com a análise da estrutura eletrônica da matéria, em especial na espectroscópia de elétrons. A energia de ligação está envolvida na quebra ou na formação de uma ou mais ligações entre átomos de uma molécula. A molécula de gás hidrogênio, por exemplo, apresenta uma ligação simples entre os átomos envolvidos. Por exemplo, para a formação de ácido clorídrico, as ligações simples presentes no H2 e no Cl2 devem ser quebradas com a consequente formação de uma ligação simples no HCl, representação da quebra de ligações simples no reagente e formação de uma ligação simples no produto. Vamos para as contas. Então vamos para os exercícios. Esse primeiro é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e ele pede para calcular a variação de entalpia da reação. Essa reação que o exercício nos mostra, que é o dióxido de carbono, produto do carbono mais o oxigênio. Então, nós vamos dividir os passos em dois. Primeiro, a gente precisa manipular essas duas equações para que possamos obter a reação desejada. Então, o exercício deu 3 equações para que a gente manipule. Na primeira e na segunda, a gente precisa somente inverter o sentido das equações e o sinal da entalpia. E após isso, dividir ambas por 2. Já na terceira equação, nós podemos multiplicar ela e a entalpia também por 3/2. Quando nós cancelamos os termos iguais, que estão de lados opostos na equação, a gente encontra a reação química dada no enunciado, que podemos chamar também da reação global. No caso do oxigênio, nós subtraímos a quantidade que está nos produtos pela quantidade do reagente. Então, o número de mols do oxigênio O2 é igual ao número de mols do produto menos o número de mols do reagente. O número de mols do O2, então, fica 7/4 menos 3/4, que vai ficar 4/4 igual a 1. Então, nós efetuamos a conta dessas equações, né? O segundo passo é efetuar a soma algébrica dos processos. E como foram dados os valores da variação da entalpia, a soma das energias permite que a gente encontre a variação da entalpia total da reação. Então, a variação da entalpia total da reação é a variação da entalpia da reação 1, 2 e 3, que vai ficar a variação da entalpia é igual 186,35 mais 10,1, que seria da segunda reação, e da terceira é um valor negativo, então menos 102,45. A soma de toda essa conta vai dar 94 quilocaloria por mol, que é o resultado da variação de entalpia total da nossa reação da questão.
Essa segunda questão é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela fala: considere as transformações a que é submetida uma amostra de água sem que ocorra variação da pressão externa. Então, nós temos as imagens das mudanças do estado físico da água. A partir dessa imagem, nós podemos afirmar que as transformações 3 e 4 são exotérmicas? Não, essa alternativa está errada, porque das transformações apresentadas na questão, apenas a transformação 4 é exotérmica, que seria a do gelo para a água líquida. Na fusão, a união das moléculas do gelo é desfeita e a energia é liberada para o ambiente quando a água passa para o estado líquido. B. As transformações 1 e 3 são endotérmicas? Não. As transformações 1 e 3 elas são exotérmicas, porque elas apresentam processos que liberam calor, condensação e solidificação. C. A quantidade de energia absorvida em 3 na terceira é igual à quantidade liberada na quarta? Também está errada. O correto seria o inverso do que foi afirmado. A quantidade de energia liberada na terceira é igual à quantidade absorvida na quarta, porque o processo na terceira representa a passagem do estado líquido para o sólido, que libera o calor. E o processo 4, o quarto, refere-se à passagem do estado sólido para o líquido, que absorve calor. AD. A quantidade de energia liberada na primeira mudança é igual à quantidade liberada na terceira? Está errada também. A quantidade de energia liberada na primeira não é igual à quantidade liberada na terceira, porque não se tratam do mesmo tipo de transformações físicas e nem representam sentidos opostos de mudança. Então, só resta a alternativa E, que afirma que a quantidade de energia liberada na primeira mudança de estado físico é igual à quantidade absorvida na segunda. Por quê? São dois processos opostos, então a quantidade de energia liberada é igual. A terceira e última questão é uma questão da FATEC e ela pede para que considere as afirmações a seguir segundo a lei de Hess, na qual aprendemos no vídeo. A primeira afirmação diz: o calor de reação ΔH, que é a variação de entalpia, depende apenas nos estados inicial e no final do processo. Isso é verdade? Sim. A segunda afirmação diz: as equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. E também está correto. A terceira diz: podemos inverter uma equação termoquímica desde que inverta o sinal do ΔH, e também está correta. A quarta diz que se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor da variação da entalpia dependerá dos estados intermediários através dos quais o sistema pode passar. E essa está errada. Então, conclui-se que a alternativa correta é a alternativa C, que diz que as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras. Bom, eu espero que você tenha aprendido com as considerações e informações que o nosso grupo trouxe hoje e até o próximo vídeo.